Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? E olha, tem caixa assombrada do mês de junho disponível com o tema Alien, de uma forma mais fofa e divertida. São os aliens aí chegando no mês de junho na caixa assombrada, tá? Garante a sua. E vamos ao relato de hoje, que é uma parte 2, escrito pela mesma pessoa da parte 1. Olha só que legal! Mas eu vou deixar nos cards aqui a parte 1. E tiveram outros relatos de outras pessoas relacionados a este aqui, que foi meio que o primeiro nesse contexto aí, tá? Mas vamos lá. Aí outras pessoas tiveram experiências parecidas e foram enviando os seus relatos. Se você teve uma experiência parecida, manda a sua história, tá? Mas eu vou deixar aqui o card do primeiro relato dela, tá bom? É card que fala mesmo? Nossa, me fugiu agora. Card? Que fica aqui em cima o vídeo pra você clicar e assistir a parte 1 se você não assistiu, tá bom? Então vamos lá. Nunca faça promessas em viagem astral, parte 2. Olá, Ana e assombrados. Primeiramente, adoraria agradecer de coração por ter contado o meu relato no seu canal. O meu primeiro relato, né, que é aquele lá. E também quero agradecer a todos os assombrados nos comentários que me deram conselhos e orações. Agradeço profundamente aos que se colocaram no meu lugar e tiveram total empatia por mim. E aos que criticaram, eu pensei até em desejar que tivessem as mesmas experiências que eu. Mas eu não sou tão má assim. Enfim, minha sincera gratidão. Eu gostaria de ressaltar aqui que não sou nada boa em resumir as coisas e por isso o meu relato anterior ficou gigantesco. Desde já, as minhas sinceras desculpas, Ana. Tentarei resumir este daqui. Vou tentar, pois como eu disse, eu não sou tão boa assim. Bom, como vocês já sabem, eu tenho viagens astrais desde novinha. Nunca soube como nem porquê. Depois que eu mandei o meu relato Nunca Faça Promessas em Viagens Astrais, eu segui muitas dicas que recebi nos comentários. Eu fiz orações, eu recebi dicas e conselhos de pessoas de diversas religiões. A única dica que ainda não fui atrás por falta de confiança em mim mesma foi em ir em alguma casa de umbanda ou algum centro espírita. Como eu disse, é por falta de confiança em mim mesma. Medo de alguém não acreditar em mim, medo de dizer que no meu caso não tem solução, sabe? Eu já falei que eu não sou muito sociável também, né? Pois é. Como vocês sabem, eu sou uma bruxinha da paz, mas eu não sou muito sociável. Eu sou tímida e, como qualquer outro ser humano, também tenho as minhas inseguranças. Eu acho que já estou acho que já estou falhando em dizer que estou tentando resumir tudo. Bom, mas voltando. Depois do relato que eu mandei, fiz algumas das coisas que me aconselharam. E sim, gente, eu passei um bom tempo sem ver aquele homem em meus sonhos ou em minhas viagens astrais. O meu sono voltou ao normal, embora às vezes eu precise de um calmante uma vez ou outra para dormir bem. Até hoje. Sim, Ana. Tudo isso, né, tava até que legal, tudo até hoje. Ou seja, até o dia em que ela enviou esse relato. Sim, Ana, ele voltou. O cara lá do sonho. Do sonho da viagem astral, no caso, né? Olha, eu adoraria vir até aqui, dizer que está tudo bem, mas o que é bom dura pouco, não é? E sem mais delongas, é com desprazer que conto o meu segundo relato, que aconteceu agora, recentemente. Tudo que estiver escrito no relato pode falar sem medo, ok? Não haverá nome, se tiver já vai estar trocado. Então vamos lá. Eu e minha família tínhamos acabado de almoçar. Domingão, sabe como é, né? Como minha bisavó diria, bicho feio, mão lavada. Bicho feio. Olha, da onde que eu tô tirando isso, gente? Abre os olhos, Ana, leia. Bucho cheio. Bicho feio. Bucho cheio, mão lavada e pé na estrada. No nosso caso, é pé na cama aos domingos. Comeu, deitou. É de lá aqui. Comeu, deitou.
Eu me deitei e fiquei pensando se eu ia assistir a missa com a minha avó ou não. O sono veio e quando estava quase caindo em um sono profundo, o meu celular vibrou. Eu aproveitei para levantar e ligar o ventilador também. Tá meio frio aqui em Mauá, mas o velho costume de dormir com ventilador não morre. A conta de luz que lute, e eu também. Liguei o ventilador e eu também. Eu não gosto de dormir no silêncio. Eu gosto do ventilador ou do ar pelo barulho, né? Pelo que fica. Enfim. Liguei o ventilador e assim que me virei para deitar novamente, estava tudo diferente. O meu quarto estava com a luz apagada e a janela fechada. Mas quando eu me virei, a luz estava acesa. Eu poderia dizer que eu esqueci a luz acesa quando fui ligar o ventilador. Porém, a luz do meu quarto é uma luz branca. E agora estava em um amarelo bem fraquinho. Já tendo a plena certeza que algo de errado não estava certo, me sentei no pé da cama, olhei para o ventilador e já começava a pensar. Será que é uma viagem astral? Ou estou tendo um sonho bem lúcido? E então, uma luz vermelha que piscava do lado de fora da janela me chamou a atenção. A janela da frente... a janela que dá de frente para a rua. Me levantei e fui ver. Foi horrível, Ana. Estava vendo literalmente uma guerra do lado de fora. Eu vi pessoas se matando de todas as maneiras possíveis. A aparência deles era humana. A aparência, porém a força deles era surreal. Tinha gritos de dor, de ódio, de medo e desespero. Eu era uma que morria de gritar da janela. Cuidado! Olha para trás! Meu Deus, o que está acontecendo? Sai daí, fulano! Ana, era literalmente uma guerra horrível. Havia casas quebradas, outras casas pegando fogo, carros totalmente destruídos. Eu gostaria de falar aqui que depois dos acontecimentos das outras viagens astrais que eu tive, eu e minha família nos mudamos. Nós voltamos a morar na mesma rua em que a minha avó mora. Resumindo, na mesma rua em que tem a casa abandonada que eu relatei no primeiro relato enviado. É a tal casa abandonada nessa mesma rua. Mas continuando, a minha casa é alta, então eu conseguia ver tudo o que estava acontecendo na rua de ponta a ponta. A luz que chamou a minha atenção era de uma ambulância que estava em frente à casa da minha avó. Nessa hora, eu liguei para minha avó e, diferente das minhas outras tentativas falhas nas viagens astrais anteriores, ela atendeu. Eu perguntei se ela e meu avô estavam bem. Ela disse que estavam, que haviam trancado tudo e colocado proteção extra nas portas e nas janelas, né, para ninguém entrar. E aí eu pedi para ela prometer que não abriria por nada a porta e nem ia ficar olhando pela janela. E assim que eu desliguei, também gritei pela minha mãe, que surpreendentemente também estava lá. O que fez com que eu duvidasse se aquilo era uma viagem astral. Porém, continuei. Perguntei para ela se ela sabia o que estava acontecendo. E ela, desesperada, disse que não. Não sei, meu Deus, deve ser o fim do mundo. Voltamos a olhar para a janela. Todas as pessoas brigando e se matando, outras tentando se salvar ou salvar as suas casas do fogo. Olha, um desespero total. Até que, da parte de trás da ambulância, saiu um ser, um homem, que chamou bastante atenção. Ao mesmo tempo que ele parecia um humano, dos seus olhos escorria um líquido grosso e preto. Nem dava para ver os olhos direito. Das costas dele saía algo mais esquisito ainda. Era algo profundamente preto. Já tentei achar palavras para ao menos tentar explicar isso. Eram parecidas com patas gigantes e pretas ou raízes grandes e grossas. Realmente eu não sei dizer o que aquilo se parecia. Mas se fosse para comparar aquilo com alguma coisa, seria com uma dessas coisas aí. E em meio àquela guerra toda, só no momento em que eu vi aquele ser, foi que eu tive medo de verdade. No momento em que ele saiu da ambulância, vários outros médicos saíram junto.
Foram muitos médicos e todos tentavam conter aquele ser. Como eu disse, havia outros com poderes anormais para serem humanos. Mas os médicos queriam aquele ser. Eu acho que é isso. Ana, aquele ser, diferente dos outros, tinha uma força ainda maior. Ele jogava os médicos longe. Ele mordia e tinha um grito horrível. Também usava aquela coisa nas costas para matar os médicos. Tipo aquela imagem que a gente vê do Slenderman, que sai uns negócios das costas, assim, tipo uns braços de polvo, não sei. E em questão de segundos, ele matou todos que tentou segurá-lo. A minha mãe e eu ficamos tão paralisadas, nós não dissemos uma única palavra. E então esse ser olhou para cima, viu a mim e a minha mãe na janela, e como num só pulo, ele se pendurou no meu portão. Fechamos a janela correndo e fomos para a parte de baixo da casa ver se estava tudo trancado e tentar reforçar o portão onde aquilo estava pendurado. Quando saímos para ver o portão, ele estava literalmente amassado, tamanha força em que aquele ser batia no portão, né? E a coragem de chegar perto do portão para tentar reformar ele, cadê, né? Eu sou medrosa mesmo, nunca neguei. Tô rindo aqui, mas na hora eu tava chorando e muito. A minha reação ao ver aquilo foi pegar uma cadeira, tanto para reforçar o portão quanto a porta de casa. Sim, gente, uma cadeira. Eu sei, eu não penso direito na hora do desespero. No momento em que eu entrei na casa e peguei a cadeira para colocar no portão, como se fosse adiantar muita coisa, minha mãe saiu para ver como o portão estava e nesse exato momento o portão parou de bater. Com a cadeira na mão, eu saí para ver também. Qualquer coisa eu já estava com a cadeira na mão, né? Poderia não adiantar, mas uma cadeirada aquilo lá ia levar. Davi derrubou um gigante com uma pedrinha. Quem garante que uma cadeirada bem levada não faça o mesmo naquela coisa, não é? O medo estava lá, mas a postura de bandida má também. Mas assim que eu saí, Ana, não havia nenhum ser anormal batendo na minha porta. Era apenas um homem que a minha mãe abriu, para o qual minha mãe abriu para entrar, dizendo que ele estava pedindo ajuda, que aquele ser já havia ido embora. E quem estava batendo no portão era esse homem. Quando esse homem virou para mim, Ana, era pior do que qualquer monstro que poderia estar batendo na minha porta. Sim, ele estava lá, sorrindo com seus belos olhos castanhos brilhantes, bem na minha frente. Na mesma hora eu gritei para minha mãe: "Não deixa, mãe! Ele é aquela coisa, ele só tá disfarçado, por favor, não deixa." E aí eu fui para dar uma cadeirada nele, né? Minha mãe já pronta para expulsar ele e eu pronta para dar uma cadeirada. Ele tocou na minha mãe. E assim que ele tocou nos ombros dela, ela simplesmente mudou. Me deu um grito estrondoso, mandou eu parar e deixar de graça. Disse que ele não era nenhum monstro, e sim ameaçou me bater se eu tocasse nele. Olha, 25 anos na cara e ainda fui ameaçada de levar uma surra da minha mãe. Ela tratou ele como um príncipe, o convidou para entrar. Ana, em nenhum momento ele tirou aquele sorriso debochado do rosto. O seu olhar continua tão profundo quanto da primeira vez. Assim que a minha mãe o convidou para entrar, né, em casa, ele, sem desviar o olhar, respondeu: "A senhora está me convidando a entrar? Como recusar o convite da anfitriã da casa?" E sorrindo passou por mim e entrou. Ana, assim que ele pisou o pé dentro da minha casa, tudo foi ficando escuro. A única luz que entrava na minha casa era da porta e das janelas que estavam abertas. Ele se sentou e minha mãe continuava a tratá-lo como um rei.
Ofereceu café, começou a falar sobre tudo, literalmente tudo. Esqueceu completamente quem era ela. Acho que ela esqueceu completamente quem era ela. Ou ele, não sei. Ou daquela guerra que acontecia do lado de fora, enfim. Eu não disse nenhuma palavra. Eu só ouvia ela falar sem parar. Já ele, também quieto, não desviou seu olhar de mim nenhuma vez. E o seu sorriso maléfico continuava lá. Depois de ouvir a minha mãe falar e falar, sem nem ter tempo para respirar, eu disse para ele baixinho: já me perguntei várias vezes o que era você. E você deu de ser logo um demônio? Obviamente eu falei isso com medo, e muito mais medo da resposta. Mas a postura de menina rebelde continua. Ele riu alto e com ironia, e então respondeu: não sou um demônio, mas você me obriga a ser. Poderia ser mais fácil, mas você não deixa. Por você eu fui obrigado a fazer isso, e tá valendo muito a pena. Gente, que bicho louco. Ainda sorrindo, se levantou e passou a mão no meu rosto. Quando fui desviar, ele olhou para minha mãe. Então eu tive medo. Ele estava com a minha mãe sob o seu controle de algum jeito. E eu não sabia nem o que fazer. Então, por medo e como uma perfeita medrosa, eu perdi a postura de menina má. Eu chorei, Ana. Todo o meu medo voltou e a angústia voltou. Ele pegou no meu rosto e disse: não chora, meu amor. Não voltei para te fazer mal. Eu não vou te machucar nem te forçar a nada. Dessa vez, você vai vir até mim por vontade própria. Vai ser minha por vontade própria. E então eu perguntei se ele estava tão confiante assim. Porque voltou, né? E então ele disse: não me faça perguntas das quais você já sabe a resposta. Você sabe que foi por você. Eu senti saudades. Nunca fui embora e só queria descobrir um jeito de ficar. Mas eu já fui convidado, não é? E aí ele riu novamente, passando a mão no meu rosto, nos meus cabelos. Pensei que essa agonia já havia passado, Ana. Então ele tirou a mão de mim e disse: eu te dou 24 horas. Como eu disse, dessa vez você vai me procurar por vontade própria. Eu vou pegar tudo o que você ama. E para ficar melhor, você tem 24 horas para esconder todos e tudo o que você ama. Depois de 24 horas, eu vou começar a minha caçada. Vou pegar todos e, se tentarem resistir, não pouparei. Então você, querendo ou não, de algum jeito, você vai ter que vir até mim, meu amor. E então ele deu as costas e foi saindo. E eu fiz o que muitos assombrados pediram, para eu voltar e desfazer a promessa. Eu disse que eu estava desfazendo aquela minha promessa. E que se fosse para eu prometer algo de novo, seria o de não vê-lo nunca mais. Ele riu alto e disse que uma promessa feita é uma promessa inquebrável. Você não tem só uma promessa comigo, disse ele. Você prometeu voltar e prometeu ser minha. Da mesma forma que eu prometi sempre te amar. Você é minha, não importa o lugar, nem em qual vida. Você sempre e para sempre vai ser minha. Sabe, Ana, eu só chorei. Aliás, o que tinha mais para fazer? Tudo que eu pedi foi para que ele deixasse a minha família de fora e disse assim: se você mexer com eles, tudo que você vai ter de mim vai ser desprezo. Se envolver a minha família, você pode até conseguir o que quer de mim, mas vai ter a minha abominação por você para sempre. Ele sorriu, inclinou a cabeça, como sempre fez, veio até mim e me deu um beijo. Ana, eu não o impedi. Por minha família eu faria tudo. Eu faço tudo. Doeu em mim, mas eu não o impedi. Enquanto ele me beijava, ele segurou a minha cabeça com força e ficou ofegante como fazia antes. E a agonia é indescritível.
mas eu não o impedi. Quando ele terminou, ele foi até a minha mãe, que não parou de falar nem um segundo. E assim que ele tocou nela, ela ficou muda. Muda. E então ele disse: ela não vai se lembrar de nada. Até daqui 24 horas. E saiu. Ana, assim que ele saiu, toda aquela guerra que havia do lado de fora também se foi. Todos aqueles homens foram embora também. Eles iam pulando de casa em casa como bichos. Já esse homem apenas foi subindo a rua e sumindo com a distância. Aí eu acordei, entre aspas. Acordei ou, sei lá, voltei para a realidade, com a minha avó me ligando. Disse que viu minha chamada perdida, mas não deu tempo de atender. Eu disse para ela que não era nada. Peraí, então, porque ela ligou no sonho, na viagem astral, não é? Desci as escadas e fui para a sala. Minha mãe estava dormindo lá. E então eu perguntei se ela estava bem. E ela disse: eu acordei agora, tive um sonho tão esquisito. E eu perguntei como foi. E ela simplesmente disse que não se lembrava de nada. Bom, e assim foi o resto do dia. Pensativa, cansada e sabendo que infelizmente haveria mais. Eu não dormi mais aquela noite. Segurei o sono ao máximo. Estava me sentindo uma vítima do Fred Krueger. Passei mais de 24 horas acordada. Eu andava tombando nas coisas, sabe, de sono. Até parei o meu calmante só para me manter acordada. Eu assisti séries, assisti alguns relatos de um canal no YouTube que se chama Assombrado, conhece? Recomendo, inclusive, ela disse aqui. Conheço, muito bom. Mas não sou tão forte assim e acabei dormindo. Eu dormi muito bem. Acordei umas 4 ou 5 horas, já estava querendo clarear o dia. Percebi pela luz bem fraquinha que entrava pelas brechas da janela. Percebi que já era por aí, que estava quase amanhecendo pela luz fraquinha que entrava pela janela. Bom, levantei para ir no banheiro e quando voltei, a janela já estava aberta. Já com tristeza e medo, olhei pela janela e tudo estava lá. Tudo destruído, várias pessoas desesperadas, andando e correndo pela rua. Aquela guerra já tinha acabado, mas as pessoas estavam se juntando para ir embora. Outras choravam muito. Eu não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Elas não eram os meus vizinhos de verdade, mas é como se eles já morassem lá. E eu era intrusa. Tipo um 7 além da vida, uma outra dimensão. Coloquei uma blusa e saí. Fui na casa da minha avó e não tinha ninguém lá. Da mesma forma que ninguém estava na minha casa. Era só eu e aquelas pessoas que eu não conheço. Já ficou claro para mim que a minha família não estava envolvida mais naquilo. Mas ainda assim, minha tristeza, meu medo eram grandes. Quando saí da casa da minha avó, as pessoas corriam com tanto desespero que até trombavam em mim. Uns me xingavam porque eu ficava no caminho deles. Eu não sabia o que fazer, nem para onde ir, não tinha ninguém para falar. Eu apenas andei, sem destino nenhum. Cheguei a ver algumas vezes um desses homens esquisitos pulando de casa em casa, mas se estivessem me vigiando... como se estivessem me vigiando. Eles iam pulando assim. Mas eu não liguei. Eu não sabia o que fazer, nem o que procurar. Só estava andando por lá esmo. Passei horas andando aleatoriamente por ruas destruídas. Até que decidi ver se eu achava algum esconderijo. Só para ter certeza que a minha família realmente não estava envolvida nisso. E se estivesse, eu gostaria de ver se estavam em segurança. Enquanto andava, achei um grupo pequeno de pessoas. E um homem alto, negro e forte era meio que o líder. Ele estava ajudando as pessoas a fugirem de lá. Me aproximei e perguntei da minha família. Falei das características deles e o moço respondeu que não. Ninguém parecido com a minha família estava por lá. E que ele não chegou a ver ou conhecer ninguém parecido com o que eu descrevi. Quando eu ia embora, ele perguntou se eu poderia ajudá-lo a achar sobreviventes daquele lugar. Eu pensei em não aceitar. Mas sabe quando você anda por aí achando que já é um caso perdido? Eu disse que eu ajudaria eles. Então ele falou para eu procurar um objeto. Eu só sabia que esse objeto era importante para todo mundo.
Eu fui, andei de casa em casa, até que achei uma casa muito grande, onde vários desses homens esquisitos estavam. Entrei de fininho e havia muitos corpos ali. Ai, eu sou chorona, Ana. Então eu chorei por cada um que estava ali. Subi um monte de escadas e comecei a procurar em todos os lugares o tal do objeto, até que eu achei. Escondi na minha blusa e quando estava para sair, ele voltou. Entrou na casa com vários e vários homens. Eu me joguei no chão, me fingi de morta também. Deitei de barriga para baixo e coloquei o meu cabelo entre o meu rosto, assim, ó, para não desconfiarem de exatamente nada. Tipo, morri. Não sou ninguém, não. Tô morta aqui. Sou uma pessoa morta. Mais uma aqui. E deu certo. Eles estavam falando sobre várias coisas. Quando eles estavam indo embora, eu, sendo eu, cometi a burrice de abrir os olhos. E um dos homens viu e gritou. Então todos vieram para cima de mim. Eu gritei, eu xinguei, eu mordi, mas eles me levaram assim mesmo. Me levaram até ele, Ana. Ele novamente sorriu, inclinou a cabeça e disse: "Está atrasada, meu amor." Eu não disse nada. Enquanto aqueles homens me seguravam, ele veio até mim, me cheirou, me tocou, Ana. Então eu disse: "Eu vou matar você." Ele riu e disse: "Me matar? Ai, que delícia, estou ansioso para isso. Me mate quantas vezes você quiser." E riu novamente. E novamente veio até mim. Os homens que estavam me segurando me soltaram e ele em seguida segurou meu pescoço e disse: "Você já é minha." E eu nunca tive tanta certeza quanto agora. Como pessoa que nasce besta tem que fazer besteira, né? Eu segurei, puxei o cabelo dele também e consegui morder o pescoço dele. Tanta coisa para fazer, eu pensei logo em morder. Meu Deus, eu mordi com tanta força, mas com tanta força, eu juro que eu ia arrancar um pedaço. Mas notei que ele estava gostando disso. Ana, ele gemeu e não foi de dor, não. Eu soltei ele literalmente abismada. Cara, eu mordi com força. E então ele disse sorrindo: "Agora corre, meu amor. Vamos brincar de pega-pega? Corre muito, porque agora quem vai te pegar sou eu." E eu corri, Ana. Meu Deus, eu corri muito. Aqueles homens eram muito rápidos. Uns já estavam na janela pulando alto. Enquanto eu corria, eu vi uma casa com a parede quebrada. Era um buraco pequeno e estreito, mas eu dei um jeito de entrar. Dentro daquele buraco havia outro, mas para andar lá era extremamente difícil. Um dos homens me achou. Ele não cabia dentro do buraco, então ele puxou o meu pé. Eu caí porque sou lerda, né? Mas uma mão me puxou pelo outro buraco que havia lá. E era um senhorzinho. Ele me ajudou. Aquele buraco dava na casa dele. Assim que ele me puxou, ele tampou o buraco com um móvel. Naquela casa morava um casal de velhinhos e um gatinho. Perguntei por que eles ainda estavam lá e o senhor então me disse: "Não deu tempo de fugir, somos velhos, a gente não tem força para correr." E então a senhora falou também, enquanto colocava a comida do gatinho dela: "E na hora do desespero, ninguém lembra dos velhos, né? Mas é melhor assim. Assim a gente não atrapalha ninguém. Vamos ficar escondido aqui até quando Deus quiser." Aí eu lembrei dos meus avós. Me deu uma tristeza inexplicável. Ana, velhinhos e animais são meu ponto fraco. Eu amo e acho fofo qualquer velhinho que vejo por aí. Só de imaginar eles sofrendo ali me faz sofrer também. E os animais? Meu Deus do céu, eu amo muito mesmo. Eu só não crio porque toda vez que eu decido criar, eu vou parar no hospital, porque eu sou alérgica. Mas isso não impede de eu amar e fazer carinho em todos que eu acho na rua. Se eu pudesse, eu cuidaria de todos. Mesmo que eu morra de alergia, eu costumo dizer que é a alergia do amor. Mas doeu muito ver aquele casal ali, sem nada, sem ninguém, sobrevivendo com o pouco que tinham e dividindo pouco comigo e com o gatinho. Depois de um tempo conversando, eu sabia que tinha que voltar para entregar o objeto para o moço que me pediu. Mas não tinha nada que eu falasse que convencia aquele casal a ir comigo. Eles decidiram ficar.
Assim que eu pisei o pé para fora, um dos homens entrou na casa e pegou o gatinho deles com a boca, mordeu o gato e matou ele na frente do casal. Ana, só de lembrar ao escrever isso, eu choro. Ver aquele casal sofrendo de tal maneira me despedaça. Então percebi que mesmo que as coisas que eu amo estejam salvas, ainda há pessoas lá, e essas pessoas amam as coisinhas delas que estavam sendo destruídas. Eu chorei muito vendo eles, e mesmo assim eles decidiram ficar. Tudo o que eu fiz foi correr. Eu corri muito, achei o homem que havia me pedido um favor, dei o tal do objeto para ele. E que objeto era esse? Tô curiosa. E quando ele estava indo embora junto com os outros, perguntou se eu queria ir. E eu disse não, Ana. Eu queria cuidar daquele casal de senhores. E então aquele grupo seguiu viagem e eu fiquei vendo eles partirem. E quando olho para trás, lá está ele, parado, bem calmo, com seus olhos castanhos me olhando. É, te achei. Vai querer vir comigo agora ou vai tentar correr de novo? Aí eu falei baixinho, porque já estava cansada demais, triste demais, assustada demais, confusa demais, tudo demais. Eu disse, fugir de você? Sempre. Então ele chegou bem perto de mim, ficamos literalmente rosto com rosto, face a face, eu senti a respiração dele. Ele sorriu e inclinou, me deu um beijo no canto da boca e eu, sem força nenhuma, novamente não o impedi. Então ele disse, olhando nos meus olhos, então até muito breve, meu amor, volte para lá com a certeza que você é minha e que é minha há muito tempo. Correr não adianta, não é? Tô ansioso, logo nos veremos. E assim como num passe de mágica, eu acordei suada e ofegante. Exatamente na mesma hora em que eu acordei, no sonho ou viagem, né? E assim como num passe de mágica, acordei suada e ofegante, exatamente na mesma hora em que acordei no sonho ou viagem. Quando voltei, não consegui lembrar qual era o objeto que o... ela não lembrava. Qual era o objeto que o homem tanto pediu para eu achar. Por isso eu não nomeei ele no relato. Agora entendi. Sabe, Ana, eu me sinto um caso perdido. Eu já não sei mais o que fazer. Eu sei que muitos vão dizer que é mentira e tá tudo bem. Às vezes eu mesmo fico pensando se eu sou doida ou coisa do tipo. Enquanto eu escrevia, eu fiz algumas piadas para tirar o peso do relato. Mas não foi mentira. E tá tudo bem se ninguém acreditar. Eu gostaria muito, eu gostaria muito, mais do que vocês, que isso fosse uma mentira. O restinho de esperança que eu tinha, sinceramente, eu acho que já se foi. Eu vou continuar fugindo, é claro, mas eu estou perdendo o motivo do porquê fugir, sabe? Aos que gostaram do relato, eu fico feliz, porém não desejo... Aos que gostaram do relato, eu fico feliz, porém não desejem que eu volte aqui para contar sobre ele. Eu adoraria voltar para contar outros. Sobre esse, eu espero nunca mais contar nada. Eu espero que o até breve dele nunca aconteça, entende? Bom, o que desejarem de bom para mim, eu já agradeço imensamente. Aos que dizem que os meus relatos dariam um ótimo filme, obrigada. Quem sabe, né? Vejo vocês no cinema. Desculpa pelos erros na escrita, eu até sou boa em português, porém o corretor não gosta muito de mim. Brincadeiras à parte, gratidão por todos. E por você, Ana. Fiquem com Deus e um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, é muita história, muita coisa, muita coerência, muito reencontro com o mesmo ser, né? Sei lá. Pra ser só coisa da cabeça. Não sei. Alguém aí já passou por algo parecido? Será que ele é um obsessor tenso, poderoso de outras vidas com quem ela se envolveu? Só foi a partir daquele sonho, daquela promessa em viagem astral que o cara ficou doido? Bicho, sei lá, e toda essa bagunça, esse quiprocó que ele criou ali, aquelas guerras, e ele criou tudo aquilo pra te achar, pra te forçar, pra ficar com você? Ou isso era outra coisa? Quem é esse homem, gente?
Quem souber mais disso, por favor. Mas como você ainda não tentou uma casa de umbanda ou um centro espírita, vai. Se você já não sabe mais o que fazer, não custa tentar. Vai atrás, pega um lugar sério aí. Nesses locais, as pessoas não vão te julgar doida ou sei lá o quê. Não vão. Você conta o que está acontecendo. Provavelmente tem uma ajuda. Você não está condenada. Eu não acredito que você está condenada a se entregar para esse ser aí. O que vocês acham, pessoal? Deixem seus comentários, sempre com respeito, ok? Digam aí. E se tem uma experiência parecida, conta pra gente. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!